Olá, boa tarde. Jorge Jesus quebrou o silêncio sobre o futuro, diz que não há hipóteses de sair agora do Benfica. A revelação foi feita por um jornalista brasileiro nas redes sociais. Vene Casagrande diz ter falado com Jorge Jesus sobre a possibilidade de um regresso ao Brasil. A resposta do técnico terá sido, e estou a citar, não há hipótese de sair agora do Benfica, só em maio. Recordo que também o Benfica, em comunicado, e João de Deus, na antevisão do Clássico, reforçaram esta ideia. Estamos a ver imagens em direto das nossas equipas de reportagem que acompanham o dia que antecede o grande clássico, no caso a comitiva benfiquista que vai neste autocarro. A Sara Guterres segue atrás para acompanhar todo este percurso até Vila Nova de Gaia. É aí que a equipa liderada por Jorge Jesus vai ficar instalada, vai pernoitar. É no local que estamos a ver nas imagens com, obviamente, segurança reforçada. É lá que também está outra equipa de reportagem com o David Monteiro, que vai acompanhar a chegada da comitiva benfiquista a Vila Nova de Gaia, já com todos os convocados por Jorge Jesus para o clássico de amanhã frente ao Futebol Clube do Porto. Clássico a contar para a Taça de Portugal. Vamos acompanhar todo este trajeto em direto aqui nesta edição especial do Mercado, que segue com novidades sobre Jorge Jesus. Quer cumprir contrato com o Benfica porque acredita que vai conquistar títulos pelo clube esta época. Segundo apurou a CMTV, é por isso que o treinador recusa sair para o Flamengo. Neste momento, Jorge Jesus quer cumprir o contrato com o Benfica até ao fim, só admite sair se for a direção de Rui Costa a avançar para esse cenário, em caso de maus resultados. A CMTV sabe também que Jorge Jesus não está preocupado por perder a possibilidade de voltar ao Flamengo. Acredita que se deixar o Benfica no final do contrato, vai ter vários clubes interessados. O Benfica confirmou a notícia avançada pela CMTV sobre a continuidade de Jorge Jesus. Em comunicado é dito que tanto o Benfica como Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a mudança do treinador da Luz para o clube brasileiro. Tal como o Correio da Manhã avança hoje, o Benfica diz que Jorge Jesus não quer voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Benfica. O Clube da Luz realça que Jorge Jesus tem contrato e está focado nos objetivos desportivos do Benfica. Jorge Jesus, que encontrou-se ontem com dois dirigentes do Flamengo. O jornal Record revela que o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel foram à casa que o treinador tem em Cascais. O objetivo era perceber se Jorge Jesus estava receptivo a um regresso ao Brasil. O treinador recebeu os dois dirigentes do Flamengo, a quem transmitiu que está concentrado nos próximos jogos do Benfica, a começar pelo clássico de amanhã da Taça de Portugal. O Flamengo já olha para outras hipóteses. Neste momento, o Vítor Pereira, que rescindiu com o Fenerbahçe, será o principal candidato a ocupar o comando técnico do clube brasileiro. Também João de Deus confirma este encontro de ontem entre Jorge Jesus e os responsáveis do clube brasileiro. Revela também que Rui Costa teve conhecimento desse encontro. João de Deus explica que Jorge Jesus lhe pediu para transmitir a mensagem de que não pode nem quer abandonar o Benfica neste momento. Acrescenta que há um contrato para cumprir e que o grande objetivo é ganhar títulos no Benfica. João de Deus diz que esse objetivo se mantém inalterado e que a convicção de Jorge Jesus é agora ainda maior do que quando voltou ao Clube da Luz. Sobre o clássico de amanhã com o Futebol Clube do Porto, João de Deus garante que toda a polémica em torno da continuidade de Jesus não afeta o plantel e garante que o Benfica vai ao Dragão para eliminar o Futebol Clube do Porto. O Benfica ficou incomodado com a presença da direção do Flamengo em Lisboa para tentar contratar Jorge Jesus. As sucessivas declarações dos dirigentes brasileiros e a reunião com o treinador do Benfica provocaram mal-estar no Clube da Luz. A CMTV sabe que o Benfica entende que o Flamengo deveria ter contactado primeiro a direção do Benfica antes de falar diretamente com o treinador. Isto se a intenção era apresentar uma proposta para o regresso de Jesus ao Brasil.
Este é um exclusivo da CMTV. O Sporting de Braga recusa deixar sair Carlos Carvalhal para o Flamengo, fonte da equipa bracarense, que garantiu à CMTV que não existe nem vai existir nenhum contacto entre o clube brasileiro e o treinador português. Carvalhal já tinha garantido que só sairia do Braga caso os clubes chegassem a um entendimento. Posto isto, Carvalhal não será treinador do Flamengo. O clube brasileiro terá assim de virar atenções para outro treinador, depois de Jorge Jesus também se ter recusado a mudar para o Brasil. Os clássicos com o Futebol Clube do Porto vão ser importantes para a continuidade de Jorge Jesus no Benfica. O objetivo da direção de Rui Costa é que o treinador cumpra o contrato até ao fim, mas tudo vai depender dos resultados. O Benfica defronta amanhã o Futebol Clube do Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal e uma semana depois volta ao Dragão na jornada 16 do campeonato. O Benfica está a 4 pontos da liderança, por isso o clássico de dia 30 pode fazer muita diferença na corrida pela conquista do campeonato. Depois dos 2 jogos com o Futebol Clube do Porto, a direção do Benfica vai fazer uma avaliação ao trabalho do treinador. A CMTV sabe que Jorge Jesus vai ao Estádio do Dragão para o Clássico na próxima quinta-feira. O treinador do Benfica está castigado e ainda ponderou acompanhar o jogo no hotel onde a comitiva benfiquista vai ficar instalada. Mas fonte do Benfica disse à CMTV que a presença de Jorge Jesus no estádio já é certa. Neste momento, o Benfica está só a tentar perceber em que condições e em que zona do estádio é que o treinador pode acompanhar a equipa à distância. Onde Deus vai estar no banco do Benfica no Clássico da Taça, tal como aconteceu nos jogos com o Sporting da Covilhã e ainda com o Marítimo. Já Rui Costa vai estar na tribuna presidencial próximo de Pinto da Costa durante o Clássico. Esta foi uma prática nem sempre seguida por Luís Filipe Vieira nos jogos frente ao Futebol Clube do Porto, no Dragão. Em muitas visitas, Vieira optou por ficar no balneário. Agora Rui Costa decidiu assistir ao Clássico na tribuna. Isto segundo o jornal Record. Este será o primeiro clássico de Rui Costa desde que lidera o Clube da Luz. Como jogador, defrontou os Dragões por 13 vezes. Rui Costa chegou a ser cobiçado por Pinto da Costa quando representava o FAF por empréstimo do Benfica. Gilberto seguiu com a comitiva do Benfica para o Porto. O lateral direito continua em dúvida para o Clássico de amanhã, mas os responsáveis clínicos do Clube da Luz acreditam na recuperação do brasileiro. Gilberto saiu com queixas do encontro com o Marítimo, em que marcou um dos golos na goleada por 7-1. A confirmar-se que está apto, é candidato ao 11 para o jogo com o Futebol Clube do Porto. Já o Futebol Clube do Porto não fez a antevisão do Clássico de amanhã com o Benfica. Sérgio Conceição está castigado, por isso não podia comparecer na conferência de imprensa, mas foi decidido que ninguém da equipa técnica iria fazer o lançamento do jogo grande dos oitavos de final da Taça de Portugal. Esta já tinha sido a decisão do Futebol Clube do Porto antes do jogo com o Vizela para o campeonato, no qual Sérgio Conceição também cumpriu o castigo. Zaidu parte na linha da frente para ser titular no Clássico de amanhã. Sérgio Conceição considera que o nigeriano é a melhor opção que Wendel para parar as investidas de Rafa esta temporada. Zaidu tem estado melhor que o brasileiro em termos defensivos. Soma mais recuperações de bola e tem ainda maior eficácia de passe. Recordo que Rafa tem sido um dos elementos mais preponderantes do Benfica. Esta época chegou ao máximo de assistências na carreira. O avançado já marcou 11 vezes e tem 13 passes para gol. Luís Dias tem sido um dos jogadores mais importantes do Futebol Clube do Porto esta temporada. O extremo é, nesta altura, o segundo melhor marcador do campeonato, com 12 golos, apenas superado por Darwin, que apontou 13 golos. O colombiano também esteve em bom plano na Liga dos Campeões. Agora foi o jornal The Guardian a premiar Luís Dias pelas boas exibições. O jornal inglês colocou o nome do extremo entre os 100 melhores jogadores de 2021. Luís Dias ocupa a posição 87. As boas exibições também não têm passado despercebidas aos tubarões europeus. O Real Madrid e o Newcastle estão interessados no extremo. O Futebol Clube do Porto só aceita vender Luís Dias em janeiro e nunca por menos de 80 milhões de euros. Pepe, aliás, continua em dúvida para o Clássico de amanhã. O central voltou hoje a fazer tratamento e não participou na sessão de trabalhos com os restantes companheiros.
O internacional português saiu lesionado do jogo com o Braga no passado dia 12. Desde então tem feito o tratamento a uma lesão na perna direita, inclusivamente com recurso à medicina tradicional chinesa. Além de Pepe, também Gruitch ainda não recuperou totalmente. O Olympiacos só admite negociar Ruben Semedo com o Futebol Clube do Porto depois do Natal. Segundo o jornal A Bola, a SAD portista ainda não apresentou nenhuma proposta oficial, mas tem havido conversas para procurar um acordo que satisfaça todas as partes. O Futebol Clube do Porto queria receber o central por empréstimo, com opção de compra. No entanto, os gregos pretendem vender o defesa por 6 milhões de euros já em janeiro. Face a estas exigências, os clubes vão retomar as conversações, mas só depois do Natal. Luís Neto foi castigado com 2 jogos de suspensão devido à expulsão frente ao Gil Vicente. O central não joga mais este ano, falha o jogo de amanhã com o Casa Pia da Taça de Portugal e a recepção do Sporting ao Portimonense para o campeonato. No âmbito do processo disciplinar, Luís Neto confessou ter dado a cabeçada ao adversário para tentar uma atenuante no castigo, mas o Conselho de Disciplina manteve a penalização. Recordo que o central atinge o adversário com uma cabeçada quando o jogo se desenrolava noutra zona do campo. O árbitro Tiago Martins começa por mostrar vermelho a Ugarte, mas corrige a decisão depois da intervenção do VAR. Pedro Gonçalves já não marca há 6 jogos. Esta situação foi abordada por Ruben Amorim na conferência de imprensa. O técnico revelou que o internacional português está ansioso para voltar a marcar. Pote evidenciou-se pela negativa nos últimos jogos. Falhou um golo de baliza aberta frente ao Boa Vista e falhou um penalti em Barcelos. Jorge Jesus quebrou o silêncio sobre o futuro, diz que não há hipótese de sair agora do Benfica. A revelação foi feita por um jornalista brasileiro nas redes sociais. Pena Casa Grande diz ter falado com Jorge Jesus sobre a possibilidade de um regresso ao Brasil. A resposta do técnico terá sido, e estou a citar, não há hipótese de sair agora do Benfica, só em maio. Recordo que também o Benfica, em comunicado, e João de Deus, na divisão do Clássico, reforçaram esta ideia. É o tema que abre a nossa conversa esta tarde com o Bernardo Ribeiro e com o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos dois. Bernardo, fica encerrado esta novela Flamengo-Jorge Jesus por enquanto, pelo menos até maio? É difícil dizer-te. Vai depender um pouco do Flamengo, vai depender um pouco de Jorge Jesus. E esta história parece-me já tão intricada e tão surrealista em certos episódios que, para te dizer a verdade, também acho que vai depender do Futebol Clube do Porto. E digo isto porque não entendo como é que, a 48 horas de um clássico, o treinador do Benfica, e repito, o treinador do Benfica, está reunido com dirigentes de outro clube a falar de uma eventual saída. Isto é para mim muito difícil de entender. E lá está, e nós estamos a pouco mais de 24 horas do jogo e estamos aqui em estúdio a comentar a eventual saída ou não de Jorge Jesus para o Flamengo. E lá está, a 24 horas do Futebol Clube do Porto Benfica. Eu acho isto tudo um bocadinho surreal, não seria possível noutros Benficas. E agora aqui vai depender... Quando dizes não seria possível noutros Benficas, acho que está a referir exatamente ao quê? Com outra direção? Não, com outra direção, com outros treinadores. Quer dizer, falou-se da saída de Ruben Amorim, já nem me lembro, para o United, um sítio qualquer, e o Ruben Amorim disse no final da época, não foi no final do ano, foi no final da época, guarde sempre uma semana para falar com o meu empresário. Acabou. Acabou aqui, quer dizer, podes inventar depois outro clube A, B, C, mas acabou aqui, no final da época falamos. E eu acho que há aqui um problema que é, ponto 1, haver 2 clássicos, ponto 2, não haver, quer dizer, não deixa de ser um bocadinho surreal a pessoa que vem e não está minimamente em causa a pessoa, atenção, é um profissional que merece toda a credibilidade, mas é João de Deus que vem pôr um ponto final nesta... Mas espera, o Benfica tem um presidente, o Benfica tem um dos treinadores mais conhecidos do país e é o João de Deus que vem pôr ponto final nesta novela. Quer dizer, eu acho que andamos a brincar com coisas sérias. E porquê é que digo que acho que vai depender do Porto? Porque acho que vai haver um Benfica... O Benfica será uma coisa diferente após estes 2 clássicos. Acho que será um Benfica fortíssimo,
fortíssimo e candidato a vencer tudo aquilo em que está envolvido se ganhar estes 2 jogos. E acho que há demasiadas pessoas a pensar que o Benfica já perdeu. Não entendo muito isso, para dizer a verdade, mas também não entendo toda esta novela que se está a passar aqui. E será um Benfica completamente diferente. Acho que será um Benfica muito mais próximo daquele dos dias pós-derby, se o Benfica eventualmente perder os 2 clássicos, porque será, obviamente, uma grande pancada muito difícil de suportar, tanto pelo Presidente como pelo treinador. Vítor, e de facto, parece que da parte de Jorge Jesus, até este momento, não houve um encerrar da questão, no limite, não dizendo que houve um alimentar desta questão, não houve pelo menos um encerrar, mas também não houve por parte do Benfica. Está a ser bem gerida toda esta questão. Como o Bernardo dizia, vem aí um clássico e tem-se falado muito pouco desse clássico, não é? André, ou melhor, vem 2, um já amanhã, e tem-se falado muito pouco. Eu, na presença do meu diretor Bernardo Ribeiro, tenho que me portar bem, portanto, vou portar-me bem hoje à tarde e vou ser mais diplomático do que o normal. E vou só dizer o seguinte. O Bernardo mas para mim estás à vontade. Ai, Andréia. Para fugir à diplomacia. Rápida. Não, mas é que eu quero guardar energia para a noite. Eu quero guardar energia para a noite, porque eu já acho que vamos ter um programa muito animado hoje à noite. E vou só dizer isto. A mim não me chocou, embora eu tivesse dito que não acreditava que acontecesse, que o Jorge Jesus recebesse os senhores do Flamengo. E eu tive a oportunidade de conversar com o Sr. Marcos Braz, ontem de madrugada, e foi publicado no Record, hoje às 8 da manhã, declarações do Sr. Marcos Braz sobre o encontro. A mim choca-me, é a revelação feita por João de Deus, que o encontro de Marcos Braz e Bruno Spindle com Jorge Jesus, e agora já dou de barato se foi na casa de Cascais, em casa é que foi autorizado pelo Benfica. Foi autorizado por Rui Costa. Forma, João de Deus. Podia de outra forma. André, desculpa lá. Vamos lá pensar todos, as pessoas que estão em casa, estão a ouvir-nos e pensem um bocadinho. Uma coisa é o Jorge Jesus ir tomar um café com os amigos. Outra coisa é o presidente do Benfica, porque aí já é envolvimento institucional, ser confrontado com a informação de que, vai haver uma conversa ou uma pedido de autorização para uma conversa do Flamengo com o treinador do Benfica há 48 horas, vou repetir, há 48 horas de um Futebol Clube do Porto Benfica para a Taça de Portugal. Eu vou repetir, 48 horas. Jorge Jesus, até tomar o café e dizer que teve a tomar um café com os amigos, eu até perceberia. A partir do momento que há um envolvimento institucional do Presidente do Benfica, passa a haver uma questão institucional. E eu não consigo perceber, peço imensa desculpa, como é que o Presidente do Benfica não diz: Jorge, peço imensa desculpa, Jorge, tenho imenso respeito por si, mas você a 48 horas de jogo de futebol no Porto no Dragão não vai conversar nem tomar cafés com ninguém do Flamengo. Você tem contrato com o Benfica. É inacreditável, se isto é verdade, e atenção que há informações que podem ir em sentido contrário, se este encontro de Jorge Jesus com o Sr. Marcos Braz e com o Sr. Bruno Spindle foi autorizado pela direção do Benfica, foi autorizado por Rui Costa, esse é o ponto que mais me choca em todo este processo. Porque deixa de ser o Jorge Jesus ali a querer manter portas abertas para alguma coisa, deixa de ser o Flamengo a tentar usar de alguma estratégia de criar confusão para levar para lá o Jorge Jesus, passa a ser o Benfica a autorizar que um clube, quer queiramos, quer não, Bruno Spindle e Marcos Braz, estão aqui oficialmente à procura de um treinador, deixarem que essas pessoas reúnam, porque chamemos do que lhe quisermos, pelo amor de Deus, ninguém aqui é burro nem é ingênuo, todos sabemos o que é que se passa, tivessem conversado com Jorge Jesus a 48 horas. E por isso, essa parte é que me choca mais, e a partir daí, tudo aquilo que se quiser dizer, vai sempre bater um ponto para terminar, Andréia. Esta novela só vai acabar no dia em que o Flamengo anunciar o novo treinador. Enquanto o Flamengo não anunciar o novo treinador, enquanto o Flamengo andar hoje para o norte, amanhã para o sul, hoje há almoço, amanhã há jantar, hoje há aqui no hotel um encontro, a novela vai continuar em aberto. E eu prognostico a Andréia, sem a bola de cristal aqui à mão, que a novela ainda vai durar até depois do dia 30. Mas pode ser que eu esteja enganado. Há aí uns especialistas do Twitter que gostam de dar uns exclusivos a ver as nossas manchetes de manhã, mas eu se calhar vou acertar. Se calhar vai passar do dia 30 a novela. Vamos estar muito atentos, Andréia. E a partir daí, enquanto não houver treinador para o Flamengo,
continua esta questão, continua o Flamengo, o Jorge Jesus a ser mais um fantasma para o Flamengo um fantasma para o Jesus. Vamos ver o que é que vai acontecer até ao fim do ano. Muito bem, fazer nota de que estamos a acompanhar o percurso da comitiva benfiquista rumo a Vila Nova de Gaia, lá que a equipa do Benfica vai pernoitar antes do clássico de amanhã. Temos também várias equipas de reportagem para acompanhar estas horas que antecedem um jogo muito importante e uma delas, com o David Monteiro, está posicionada onde a equipa vai pernoitar, precisamente na unidade hoteleira onde este autocarro vai chegar. É uma chegada que vamos acompanhar aqui na CMTV, para já dizer que Jorge Jesus quer cumprir contrato com o Benfica porque acredita que vai conquistar títulos pelo clube esta época. Segundo apurou a CMTV, é por isso que o treinador recusa sair para o Flamengo. Neste momento, Jorge Jesus quer cumprir o contrato com o Benfica até ao fim, só admite sair se for a direção de Rui Costa a avançar para esse cenário, em caso de maus resultados. A CMTV sabe também que Jorge Jesus não está preocupado por perder a possibilidade de voltar ao Flamengo. Acredita que se deixar o Benfica no final do contrato vai ter vários clubes interessados. Esta ambição de Jorge Jesus, Bernardo, talvez estas palavras são aquelas que os adeptos esperam ouvir do treinador, que quer estar no Benfica porque quer conquistar títulos no Benfica. Mas depois, e temos aqui realçado a palavra novela, depois de toda esta novela, achas que estas palavras, a mensagem vai chegar aos adeptos? Achas que os adeptos, nesta altura, acreditam que Jorge Jesus está comprometido com os objetivos do Benfica? Eu acho que os adeptos, nesta altura, ao contrário de Jorge Jesus e dos autores de toda esta novela, estão preocupados com o Futebol Clube do Porto. Estão muito mais preocupados com o Futebol Clube do Porto do que com Jorge Jesus, para dizer a verdade. Eu acho que os adeptos do Benfica querem bater o Futebol Clube do Porto nestes dois jogos e a boa vontade para com Jorge Jesus vai depender muito mais dos resultados do que das palavras. Eu parece-me evidente que Jorge Jesus tem que querer ganhar títulos e tem que querer fazer qualquer coisa do Benfica nesta segunda época, porque senão, vamos ver uma coisa, o Jorge Jesus treinou o Benfica 6 anos, ganhou 3 títulos, não é? E a sua estadia no Benfica não é consensual entre os adeptos do clube. Depois esteve no Sporting, onde teve provavelmente as equipas mais caras da história do Sporting e onde também não ganhou nada digno de registro. E agora voltou ao Benfica, tem a equipa mais cara da história do Benfica, assim de bastante longe em termos de investimento, e a primeira época foi o que se viu. E atente-se que teve de facto de enfrentar o problema Covid, que eu acho que não justifica tudo, mas que lhe dificultou o trabalho, parece-me evidente. Agora, esta época, quer dizer, ninguém pode acreditar que uma equipa com a riqueza de talento e de experiência que tem a equipa do Benfica, ou seja, uma equipa que deixou de utilizar o Seixal, que praticamente matou o sonho da formação do Benfica, se esta equipa não ganha nada, este investimento e esta aposta serviu para quê? E atenção, e aqui até é preciso ligar um pouco o atual presidente do Benfica, porque não foi ele nem o ideólogo da vinda de Jorge Jesus nesta altura, e provavelmente nem o ideólogo de tanto investimento, apesar de, atenção, estava no Benfica, como sabemos. Mas eu parece-me que Jorge Jesus tem que fazer alguma coisa, porque senão, digo-te muito sinceramente, que após esta passagem do Benfica, se esta segunda época de Jorge Jesus for um insucesso no Benfica, Jorge Jesus diz que escolhe os clubes que quer treinar e não o contrário, mas vai ter que escolher fora de Portugal, provavelmente. Não estou a vê-lo a treinar mais nenhum grande se falhar no Benfica. E esta questão de querer conquistar títulos esta época, Vítor, é uma questão, acima de tudo, pessoal, por aquilo que o Bernardo disse, por uma questão de honra também. Acredito, Jorge Jesus, quando regressou ao Benfica, tinha esse plano de vencer e tornar o Benfica novamente com a hegemonia do futebol português. É uma questão mais pessoal até do que de compromisso com o clube que representa? Olha, Andreia, sem cair nas armadilhas que tu me montas aqui para ver se eu arranjo confusão, eu vou só dizer isto. O comunicado do Benfica está muito bem escrito, mas o comunicado do Benfica parece um comunicado do Sport Lisboa e Jorge Jesus, porque fala muito de Jorge Jesus. Jorge Jesus quer isto, Jorge Jesus quer aquilo, e depois só dizer aqui que o Sport Lisboa e Benfica lamenta, mas em nenhum momento o comunicado do Benfica diz o Sport Lisboa e Benfica quer isto. Portanto, não há ninguém do Benfica que se atravesse e diga que Jorge Jesus vai ser treinador até ao final da época. Eu falei ontem com o Sr. Marcos Braz, e o Sr. Marcos Braz, uma das coisas que me dizia era
Quando Jorge Jesus chegou ao Flamengo não foi tudo fácil. Nós lembramos, foi a derrota com o Bahia, foi a derrota com o Emelec fora por 2-0, foi a eliminação da Taça do Brasil. E o Jorge Jesus, também falamos aqui na CMTV, foi muito atacado até pela imprensa brasileira e na altura o Marcos Braz teve que se atravessar e defender o treinador. Eu olho para aqui, para o comunicado do Benfica, que supostamente fala do que o Jorge Jesus quer, diz que o Jorge Jesus não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica. Por isso, Andreia, vamos esquecer a história dos títulos. Não é os títulos, é o Jorge Jesus voltar a ser campeão. E porquê é que isso faz a diferença? Porque isso tira a fasquia do dia 23 e coloca a fasquia no dia 30. Nem que o Jorge Jesus elimine o Futebol Clube do Porto amanhã, no dia 30, o Jorge Jesus pode fazer um jogo fantástico no Dragão, um jogo fantástico como fez o ano passado. Empata 1-1 como empatou o ano passado e arrisca-se a ficar a 6 pontos do primeiro lugar e a 4 pontos do segundo classificado. Jorge Jesus calha de perder no Dragão, arrisca-se a ficar a 7 pontos do primeiro classificado, a 7 pontos do segundo. E no comunicado que está aqui do Benfica diz claramente que o objetivo é voltar a ser campeão. Portanto, eu não coloco demasiado drama no jogo da Taça. O jogo da Taça é importante até porque Jorge Jesus adora a prova. É uma prova que diz muito ao treinador do Benfica. Mas parece-me que o verdadeiro escrutínio vai ser feito dia 30. Por aquilo que aconteceu no jogo para o campeonato. Porque aí, sim, está muita coisa em jogo. Desde a presença na Liga dos Campeões da próxima época, entrada direta, até é este objetivo que é assumido através do comunicado do Benfica, que o objetivo é voltar a ser campeão. E depois, a partir do dia 30, o Benfica vai ter que avaliar, provavelmente, vamos ver se nessa altura o Flamengo já tem treinador ou não, que condições é que tem para ser campeão ou não. Vamos ver se o Benfica, depois do dia 30, vai poder emitir um comunicado igual a este, com a mesma convicção de que Jorge Jesus continua a querer ser campeão. Provavelmente que sim, nem que esteja a 7 pontos. Porque seguramente Jorge Jesus quererá lutar até ao fim. Agora, se o cenário for um dos cenários menos positivos para o Benfica, veremos se a convicção se mantém só por uma razão, Andreia. Porque, quer queiramos, quer não, nas últimas semanas houve várias situações, desde o Otamendi, desde o Pedrinho, desde vários casos, desde os lenços brancos, desde os assobios, houve várias situações em que o Jorge Jesus tem estado em foco pela negativa no Benfica e visado até pelos adeptos, até por comentadores do Benfica, até por sócios ilustres do Benfica. E não se erguem vozes de dentro do Benfica a defender o Jorge Jesus. Isso é objetivo. Portanto, vamos ver se até agora nenhuma voz se levanta para defender o Jorge Jesus. Institucionalmente, parece que até é dada autorização ao Jorge Jesus para conversar com o Flamengo. Ou seja, o assédio ao Jorge Jesus é oficializado e institucionalizado pelo Benfica. Foi autorizado, foi isso que foi dito hoje, oficialmente. Eu não quero acreditar que seja mentira. Há quem diga que é mentira, eu não quero acreditar numa coisa destas. Porque estarem a dizer que o Rui Costa autorizou uma reunião, se isso não fosse verdade, antes da reunião se realizar, não é ser informado depois, é saber antes da reunião, era extremamente grave. Portanto, a partir daqui, estando oficializado e institucionalizado o assédio ao treinador do Benfica, veremos se depois do dia 30, se as coisas não correrem a favor de Jorge Jesus, que voz é que se vai levantar dentro do Benfica para defender. Não é virem para aqui com o paleio de segunda dizer, não se pode dar votos de confiança que parece mal. Não se pode dar votos de confiança. Votos de confiança? Com tudo o que Jorge Jesus passou nas últimas semanas, Andreia. Com lenços brancos, com assobios, jogadores como o Pedrinho esta semana a atacarem, inclusivamente de uma forma horrível que teve eco no Brasil, inclusivamente. A questão do Otamendi, que a opção do Benfica é sempre não precisamos dizer nada. Basta ficar em silêncio. Não é preciso dizer nada. Basta ficar em silêncio. O Flamengo está aqui, em Lisboa, Andreia, e não sei se é como o Bernardo está a dizer ou não, se noutros tempos isso acontecia ou não. Mas sabemos que noutros clubes aconteceria de certeza. Um clube qualquer desembarcar ou em Lisboa ou no Porto, com o objetivo de assediar o treinador e não haver uma palavra do clube, eu compreendo, posso haver consciência pesada por aquilo que aconteceu o ano passado. Ainda foi o ano passado. Em 2020. Agora, há limites. E se o Benfica está a 100% com Jorge Jesus no projeto do Benfica, se o Benfica acredita mesmo que vai ser Jorge Jesus treinador até ao final da época, e eu continuo a dizer, peço imensa desculpa, não consigo entender este silêncio que é ensurdecedor. E acho que este silêncio, para o Jorge Jesus, o Jorge Jesus conhece muito do futebol, também diz muito para o Jorge Jesus. Agora, André, há coisas que são verdade. De facto, ontem à noite não houve nenhum acordo na conversa entre Jorge Jesus e o Flamengo. E o Flamengo, creio eu, inteligentemente, porque as pessoas que estão cá são grandes profissionais
e grandes dirigentes vou-te não interromper. apresentaram nenhuma proposta oficial. Força. Muito bem, e já voltaremos a este tema necessariamente, mas estamos a ver já imagens do autocarro do Benfica, está a chegar à unidade hoteleira, onde vai ficar esta noite, antes do clássico de amanhã no estádio do Dragão. São vários os adeptos, vamos tentar perceber se é audível a festa que está a ser feita nesta recepção. É lá também que está o David Monteiro. David, o autocarro do Benfica a chegar, vemos vários adeptos com cascóis. Sim, precisamente o apoio de cerca de 2 dezenas de adeptos nesta chegada do Benfica a esta unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia, onde vai preparar esse encontro com o Futebol Clube do Porto a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, uma competição que o Benfica quer ganhar, até porque já não vence a prova rainha do futebol português há 4 temporadas e por isso uma competição muito importante para o Benfica e também muito especial para Jorge Jesus. Ora, uma chegada num dia em que o Benfica veio colocar um ponto final nas notícias e nas especulações que foram noticiadas nos últimos dias, que davam conta desse interesse e também desse acordo entre Jorge Jesus e o Flamengo. Primeiro a falar sobre o assunto foi João de Deus, na conferência de imprensa de antevisão do encontro. Mais tarde foi o Benfica em comunicado, numa altura em que começam a sair os jogadores do autocarro do Benfica. Jesus já entrou aqui nesta unidade hoteleira e é aqui que o Benfica vai preparar essa partida de amanhã às 20h45 a contar para a Taça de Portugal. Uma chegada com alguns adeptos aqui junto à unidade hoteleira, mas uma chegada muito tranquila e numa altura em que os adeptos se fazem ouvir nesse apoio à equipa, numa semana que em que Jorge Jesus tem sido a notícia devido a esse interesse e precisamente nos últimos dias devido a um possível acordo entre o treinador e o Flamengo, mas que o Benfica e também João de Deus vieram negar hoje e que Jorge Jesus está totalmente focado naquilo que são os objetivos do Benfica, neste caso a Taça de Portugal, mas para a semana o Benfica volta a deslocar-se ao estádio do Dragão, desta vez para o campeonato, mas estes 2 jogos serão muito importantes para aquilo que será o futuro de Jorge Jesus no comando técnico do Benfica. Como dizia, uma chegada com cerca de 20 adeptos aqui a mostrar o seu apoio à equipa para esse jogo de amanhã, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, uma competição que os encarnados já não vencem há 4 temporadas, uma competição muito especial para Jorge Jesus e por isso as águias quererem entrar em campo para passar à próxima fase desta competição e a tentar chegar à final e vencer a Taça de Portugal. De amanhã a 8 dias o Benfica viaja novamente até ao norte do país, novamente para jogar com o Futebol Clube do Porto, mas dessa vez a contar para o campeonato, numa altura em que vemos João Mário sair do autocarro e entrar neste hotel onde o Benfica costuma ficar quando viaja até ao norte do país e onde costuma preparar todos os encontros. Quase todos os jogadores já saíram, já se encaminharam para a unidade hoteleira, mas como dizia, uma chegada muito tranquila da equipa e da comitiva encarnada. Imagens em direto que estamos a acompanhar desta chegada do Benfica. Vimos com vários adeptos que estavam à espera da equipa benfiquista que amanhã decide o futuro na Taça de Portugal. Vai jogar frente ao Futebol Clube do Porto. Vimos os vários jogadores. O David Monteiro teve a oportunidade também de fazer esse relato. Continuam a sair alguns do autocarro. David, agora com, parece, Otamendi, não é?
À distância que me encontro não consigo precisar quem é, mas tenho aqui a ajuda do Rodrigo Andrade que me vai ajudando. Neste momento a Rafa, há pouco Gonçalo Ramos e também André Almeida, os últimos jogadores do Benfica. Rafa agora aqui a cumprimentar também o staff do Benfica e depois encaminhar-se para o interior desta unidade hoteleira. Jorge Jesus foi o primeiro a sair do autocarro e encaminhar-se para o hotel. Ele que já sabe que não vai estar no banco de suplentes. Agora é a vez de Darwin deixar o autocarro. Os jogadores que vão saindo a conta-gotas para esta unidade hoteleira e numa altura em que também ouvem alguns cânticos e esse apoio dos adeptos que se juntaram aqui junto a este hotel para mostrar essa força também importante neste momento para a equipa, uma vez que vai jogar com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal e por isso um jogo muito importante para as contas do Benfica nesta prova, mas também para o futuro de Jorge Jesus no comando técnico do Benfica. Vimos ali Vertonghen e também antes Darwin Núñez, ele que tem estado em destaque. Darwin Núñez tem estado em destaque no ataque do Benfica. Há pouco perguntava se era Otamendi, talvez fosse Elton Leite. Já vimos aqui nas imagens de costas, mas certo é que os jogadores do Benfica vão saindo. Recuperamos também a altura em que sai Jorge Jesus do autocarro do Benfica. Jorge Jesus que hoje... Houve várias notícias sobre o técnico do Benfica. Terá se demarcado completamente de um regresso ao Brasil, ao Flamengo. Jorge Jesus, que sai sozinho e não acompanhado, por exemplo, por Rui Costa. Sai sozinho Jorge Jesus do autocarro e dirige-se para o hotel onde a equipa vai ficar esta noite. Nesta altura já terão saído todos os jogadores convocados por Jorge Jesus para esta deslocação ao norte, para este jogo da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto. Bernardo, falávamos do comunicado do Benfica antes desta chegada do Benfica, mas olhando para estas imagens, por exemplo, e sabemos que as imagens são sempre fortes, neste caso, Rui Costa ter saído ao lado de Jorge Jesus, poderia ter passado alguma mensagem ou achas que seria acessório? Não, acho que estas coisas não... É bom que não vão lá com operações de maquilhagem, para dizer a verdade. Acho que não devemos dar demasiado relevo. Uma coisa é seguir uma derrota, haver aqui uma altura em que os dirigentes e os treinadores são filmados juntos para que as pessoas percebam que está tudo bem. Agora, aqui eu acho que é finalmente tempo de pensar no jogo com o Futebol Clube do Porto e não pensar em operações de maquilhagem. O Benfica, neste momento, eu acho que tem um jogo muito complicado. Entendo o que o Vítor diz, de facto, do campeonato é mais definitivo para o Benfica. Não por este define uma prova, mas a prova que conta, de facto, é o campeonato, mas este jogo é também muito importante e aqui acredito que tanto o Presidente como o treinador quererão falar menos do Flamengo e desta situação tão complicada e falar mais do que os espera no Dragão e como vão bater o Futebol Clube do Porto. Deixa-me, Bernardo, e já te devolvo a palavra, introduzir também aqui mais um pormenor na tal novela Flamengo Jorge Jesus, é porque o Benfica ficou incomodado com a presença da direção do Flamengo em Lisboa para tentar contratar Jorge Jesus. As sucessivas declarações dos dirigentes brasileiros e a reunião com o treinador do Benfica provocaram mal-estar no Clube da Luz. A CMTV sabe que o Benfica entende que o Flamengo deveria ter contactado primeiro a direção do Benfica antes de falar diretamente com o treinador. Isto sem intenção era apresentar uma proposta para o regresso ao Brasil. Bernardo, há um desconforto na direção do Benfica, já aqui temos dado conta, mas e fazendo um 2 em 1, porque ainda também não falaste do tal comunicado, há pouco Benfica naquele comunicado e tem havido pouco Benfica publicamente em relação a tudo isto. Porquê é que achas que parece que o foco, e mesmo o próprio Benfica, está a querer focar muito em Jorge Jesus e não tomar uma posição clara em relação ao que é que o Benfica acha de tudo isto? Bem, é difícil sabermos o que é que o Benfica acha se o Benfica não fala, não é? Mas parece-me que neste momento não há ninguém importante no Benfica que se queira atravessar por Jorge Jesus. Isto parece-me uma coisa mais ou menos evidente, porque senão não teria sido Jaime Antunes a aparecer a seguir ao derby e a referir-se muito pouco ao treinador nessas palavras. Eu sinceramente, eu digo-te, eu acho que
eu nem me parece que o Benfica devesse ter feito este comunicado. Muito sinceramente, eu acho que o Benfica ou travava tudo isto e dizia: Carlos Jorge, gostamos muito de si, contamos muito consigo como treinador e faça-nos lá um favor. Receba lá o Flamengo, pelo menos a seguir ao jogo da taça e obviamente em segredo, né? Obviamente em segredo, que é para não estarmos aqui a falar disto, ou então diga aos senhores do Flamengo que escusam de vir, que não os vai receber. Eu acho que era isso que o Benfica devia ter feito antes dos jogos com o Futebol Clube do Porto. Eu não entendo. Mas porquê esta quase demissão de opinião? Ou achas que até houve esse pedido por parte da direção do Benfica que Jorge Jesus não aceitou? O que é que pode ter acontecido? Porque parece pouca intervenção do Benfica no meio disto tudo, não é? Não será pouca intervenção também. Provavelmente acredito que o Rui Costa acha que não pode proibir o seu treinador de... Eu acho que o Benfica já percebeu, acho que há muita gente que já percebeu que o Benfica tem um treinador muito pouco alinhado com o projeto do clube e muito... Um treinador que de facto faz aquilo que quer, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu acho que a melhor característica de Jorge Jesus é fazer aquilo que quer. Agora, quando se contrata um treinador como Jorge Jesus, tem que estar preparado para tê-lo nas suas coisas mais positivas e são muitas, não é? Mas também nas negativas. Portanto, eu acho que este regresso de Jorge Jesus foi um erro de casting, tendo em conta a política que o Benfica estava a seguir até ao momento. E parece-me um erro crasso o Benfica esquecer-se do Seixal. No entanto, essa opção está feita. E agora parece-me que não há no Benfica também, ou seja, eu acho que estes dois jogos com o Porto são tão definitivos para o futuro do Benfica que eu acho que está toda a gente, claro, eu acho que está toda a gente à espera de ver o que é que acontece. Porque será muito mais fácil, Andréia. Eu acredito que o Rui Costa não queira neste momento vir dar o tal voto de confiança a Jorge Jesus para daqui a uma semana não estarem a dizer: então, mas deste um voto de confiança e agora ele vai sair. Não, atenção, eu percebo o que tu disseste há bocado. No entanto, o que me parece é que esta é a realidade. Ou seja, há muita gente no Benfica, para já sabemos que há muita gente que não quer que o Jorge Jesus seja o treinador. E sabemos que o Presidente aí fez questão de o manter e de o segurar e, no meu entender, fez muito bem nesta altura do campeonato. Eu acho que o problema é que o próprio Benfica, tem deixado que este tema se alastre. E é óbvio que não podem estar à espera que seja o Jorge Jesus. Vamos lá ver uma coisa. O Jorge Jesus tem um clube que é uma nação que o adora, não é? O Flamengo é um clube gigantesco, mas é gigantesco. E o Jorge Jesus não pode fazer declarações públicas, e não pode, porquê? Porque só tem um contrato até ao final da época. Portanto, o Flamengo pode muito bem vir a fazer parte do futuro do Jorge Jesus. Portanto, é óbvio que tinha que ser o Benfica a travar isto. Não vai o Jorge Jesus travar isto quando provavelmente tem a noção clara, porque percebeu o que é que aconteceu a seguir ao jogo com o Sporting. E Jorge Jesus deve ter a noção clara que se perder os dois jogos com o Porto, tem futuro no Benfica em perigo. Não é? Portanto, isto no fundo, há aqui demasiada gente a lutar pela sobrevivência, não é? E não há coragem de dizer um basta. E usaste a palavra coragem e eu ia perguntar aqui ao Vítor algo relacionado com a coragem, porque Rui Costa, de facto, há uma imagem de Rui Costa, o jogador, o dirigente, até se formar esta imagem de Rui Costa ao presidente. E foi sempre alguém, um maestro, alguém muito assertivo e, como presidente, seria isso que os adeptos esperariam de Rui Costa. Achas que neste momento, a forma como está a gerir esta situação coloca de alguma forma em causa essa imagem de alguém assertivo, de alguém que sabe o que quer, de alguém que não tem medo de tomar uma posição? André, antes de mais, só clarificar que o Rui Costa saiu há pouco da SAD, pelas informações que eu tenho, portanto iniciou a viagem para o Porto depois de ter estado a tratar de assuntos do Benfica na SAD, portanto não se deslocou no autocarro, não poderia sair junto com o Jorge Jesus, mas fez a viagem. Para além de Jaime Antunes, que o Bernardo citou muito bem, também Domingos Soares Oliveira, nas declarações que produziu, também a seguir ao derby, ou acho que já foi a seguir ao Dinamo de Kiev, disse que naquela altura não fazia sentido discutir o futuro de Jorge Jesus ou a situação de Jorge Jesus, que tinha contrato. Mas isso é completamente diferente de enviar uma mensagem direta aos sócios
clarificar a situação de Jorge Jesus e dizer escusam de assobiar e abanar lencinhos, como já aconteceu noutros clubes, porque este vai ser o nosso treinador até ao fim da época. Mas achas que era isso que os adeptos do Benfica esperavam de Rui Costa, que tivesse aparecido publicamente a dizer este é o nosso treinador até ao final da época? Se a corrente opinativa entre os adeptos do Benfica, e tu sabes isso porque vives neste mundo como eu vivo neste mundo, só quem não vive neste planeta, e o Bernardo também vive felizmente, vivemos todos neste planeta. Sabemos que a opinião corrente entre a maioria dos adeptos do Benfica é que o Jorge Jesus está mais no Benfica. E estão à espera a ver o que é que vai acontecer com o jogo com o Porto. E vamos ver, até já chegou ao estado da luz, André. Isto não é das redes sociais, isto não é na rua, não são as mensagens que nós recebemos que são inventadas. Isto chegou ao estado da luz. Portanto, se os próprios benfiquistas, genericamente, estão à espera a ver se, como diz o Bernardo, pegando o que o Bernardo disse, se o Futebol Clube do Porto lhes resolve o problema, isto torna-se muito complicado. E agora deixa-me só dizer-te uma coisa. Estes rodapés que a CMTV está a passar são fantásticos, porque diz que o Benfica está irritado pelo Flamengo ter abordado Jorge Jesus. Eu não sei se a fonte que a CMTV consultou seguramente foi antes de João de Deus falar, ou então não estava bem informado. Porque se o Benfica está irritado por Jorge Jesus ter reunido com o Flamengo e hoje ao início da tarde o professor João de Deus explica-nos que a reunião foi autorizada por Rui Costa, e eu faço uma pergunta: essas pessoas de dentro do Benfica que estavam irritadas com o Jorge Jesus, a partir daí passam a estar irritadas com quem? Eu não estou a dizer que há uma crise diretiva no Benfica por causa disso, não é isso que eu estou a dizer. Mas também não é só bater no Jorge Jesus. Portanto, se a reunião, repito, e ainda vai correr muita água debaixo da ponte sobre isso, foi autorizada entre o Jorge Jesus e o Flamengo, e há irritação na direção do Benfica, porque o Jorge Jesus falou com o Flamengo, se ele falou autorizado, a irritação dirige-se a quem? A quem autorizou? Isso vai ser apurado internamente como? Portanto, o Rui Costa seguramente, perante os seus pares, vai explicar a sua decisão. Seguramente haverá um racional por trás disto. Eu continuo a dizer, tenho pouca experiência do futebol, ando nisto há pouco tempo, mas realmente a 48 horas de um jogo importante, autorizar uma coisa é o treinador reunir à socapa. Autorizar uma reunião no treinador com um clube que está aqui para o levar, pior ainda, com o Benfica perfeitamente avisado das intenções do Flamengo, inclusivamente pela CMTV, pela fotografia com o Bruno Macedo que foi aqui publicada, que a CMTV mostrou. Está tudo claro, está tudo em cima da mesa. E outra coisa, mesmo para terminar, André, dizia ao Neves para esperar um bocadinho. O que se diz é que o Jorge Jesus disse ao Flamengo, e de facto não houve proposta, e de facto não houve acordo. Mas aquilo que é passado, para algumas fontes bem informadas, é: Jorge Jesus disse, e está no comunicado do Benfica, de forma nenhuma vou para o Flamengo, vou ficar no Benfica, não há hipótese nenhuma de sair. Mas deve ter havido um problema qualquer. Ou Jorge Jesus disse em PT e o PTBR dos brasileiros fez com que eles não percebessem. Ou o seu Marcos Braz e o Bruno Spindel não perceberam isso. Porque hoje, a reunião foi ontem à noite. Eu falei com o Marcos Braz de madrugada. O seu Bruno Spindel já produziu hoje declarações. E o seu Bruno Spindel ainda hoje, tal como aquilo que eu ouvi de Marcos Braz de madrugada, e o Record publicou, foi que jamais entrou em casa de alguém sem ter sido convidado. E o Bruno Spindel hoje, a cada 3 palavras, dizia o nome de Jesus. Portanto, se Jorge Jesus disse... claro para os dirigentes do Flamengo que a porta está fechada, é isso? Ou André Candeias, se Jorge Jesus disse ontem à noite, como está no comunicado do Benfica, que não há forma absolutamente nenhuma de deixar o Benfica, que vai ser campeão do Benfica. E os senhores do Flamengo hoje de manhã, ontem de madrugada e hoje de manhã, a cada 3 palavras que dizem, uma é dizer Jesus, e continuam Jesus, e não há nenhum treinador a aparecer, é sempre Jesus. Há alguma coisa na mensagem que não passou. Eu aconselhava Jorge Jesus, se calhar, a ser mais claro da próxima vez e digo: deixem de falar no meu nome, porque ainda hoje eu ouvi, e não preciso dos aparelhos que anunciámos nos intervalos, o Sr. Spindel a dizer o objetivo é Jesus, o interesse é no Jesus. Portanto, se Jorge Jesus disse que não vai para lá de maneira nenhuma, há qualquer coisa na mensagem que está a falhar. Pronto, temos que apurar isso nos próximos dias. Muito bem, já agora estamos a ver também a fotografia exclusiva da CMTV de que falavas. Nem sequer, ninguém foi apanhado de surpresa, pois não, André? Cedo, cerca de 24 horas, um pouco mais que isso, antes da chegada dos dirigentes do Flamengo a Portugal. Bruno Macedo, como sabe, é
empresário com ligações ao Flamengo, é também amigo de Jorge Jesus. Vamos também recordar palavras de João de Deus. Diz que Jorge Jesus quer continuar no Benfica e que foi essa a resposta do treinador aos dirigentes do Flamengo. João de Deus confirma ainda o encontro de ontem entre Jorge Jesus e os dirigentes do clube brasileiro. Revela também que Rui Costa teve conhecimento desse encontro. E quero-vos dizer, sem dúvida nenhuma, o seguinte. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mr. Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mr. Jorge Jesus há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. João Deus garante ainda que toda a polémica em torno do possível regresso de Jorge Jesus ao Flamengo não afeta a equipa. O treinador adjunto diz que o Benfica vai ao Dragão para vencer. Tudo o que se tem falado não nos desvia em absoluto daquilo que queremos, vou voltar a repetir, e o que queremos é vencer títulos no Benfica, e temos 4 competições onde estamos envolvidos e queremos vencer títulos no Benfica, a começar já amanhã, e portanto todo o tipo de notícias que têm vindo a público e que hoje vieram a público, de certeza absoluta que amanhã não vão desviar o foco da equipa do Sport Lisboa e Benfica, que tem o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça de Portugal, ok? Bernardo, já aqui temos dito que este jogo parece ter, no universo Benfica, passado para segundo plano, não para os adeptos, mas toda esta também cobertura mediática acaba por ter outro foco, porque, como se sabe, tem vindo muitos personagens falar publicamente. Achas mesmo que os jogadores são alheios a tudo o que se tem dito? Se o treinador vai ficar, se não vai ficar? Achas que foi uma semana perfeitamente normal para os jogadores? Acho que são, vamos lá ver uma coisa, acho que são mais alheios os estrangeiros do que os portugueses, para dizer a verdade. Vamos lá ver uma coisa, não me parece que esta turbulência barra novela vá afetar o rendimento da equipa, acho que não. No entanto, custa um bocadinho a acreditar que um jogador português viva tão aliado da realidade que não tenha nenhum contacto com a cobertura mediática que é feita da vida do que é o seu clube, onde está a jogar. Portanto, acho que existe esse contacto e existe, de certeza, acho que é mais ou menos evidente que a conversa no balneário andará muito à volta disto. Agora, também, vamos lá ver uma coisa, o Pizzi e o André Almeida certamente estão muito atentos ao que se está a passar e o Vertonghen, se calhar, não está nem aí, mas isso tem a ver mas, por exemplo, com... Jogadores como Darwin, que foram uma aposta de Jorge Jesus, que até estão a render, poderão ou não estar preocupados, ver o treinador poderá não me encaixar no esquema dele e talvez o meu futuro aqui possa... Eu não acredito que os jogadores estejam muito preocupados. Achas que nesta altura não há esse tipo de pensamento? Neste momento há uma boa vibe no Benfica, ou devia haver, a seguir ao 7-1 ao Marítimo e, por exemplo, o Darwin é um jogador que me parece estar a atravessar um belíssimo momento. Portanto, eu acho que os jogadores não estarão demasiado focados neste tema, mas também haja alguém que esteja focado na parte desportiva, não é? Portanto, eu acho que aqui, muito sinceramente, e por muito que se fale, e de facto estamos, infelizmente, só a falar do Flamengo e desta novela, mas eu acredito que a equipa consegue reservar isto num espaço quase lúdico e que a parte competitiva... Porque os jogadores alimentam-se muito da parte competitiva. E o plantel do Benfica, parecendo que não, um plantel, salvo 2 ou 3 exceções, um plantel muito experiente, com muita qualidade, e não acredito que vá transportar para dentro de campo qualquer dúvida em relação ao futuro do treinador.
Vítor, ainda assim achas que é importante, não sabemos se aconteceu ou não, mas que durante a semana Jorge Jesus tenha tido alguma conversa com o plantel? Porque da mesma forma que os adeptos podem não sentir um treinador comprometido com o projeto, os jogadores podem também não o sentir, e não sei se isso terá efeitos ou não, depois no rendimento dos jogadores poderá não ter, mas é importante que haja essa conversa. Achas que Jorge Jesus fez questão de tranquilizar o plantel? Não teve nenhuma conversa nesse sentido, e pelas informações que tenho, aquilo que é o trabalho diário de Jorge Jesus não tem sido afetado. Jorge Jesus tem trabalhado como normalmente, e Jorge Jesus leva muito a sério estes jogos, sobretudo este. João de Deus também ainda foi hoje claro a dizer que há soluções que estão preparadas para o jogo de Futebol do Porto. Vai ser um jogo extremamente exigente para o Benfica, e o foco num jogo tão importante é de tal forma, prende de tal forma a atenção, daí a minha surpresa da questão da reunião e da autorização, etc., que pelo menos da parte dos jogadores, olhando a que esta novela não começou agora, olhando que esta novela já se arrasta há algumas semanas, agravou-se a partir do final da semana passada, e no jogo contra o Marítimo a reação dos jogadores foi extraordinária, porque resolveram o jogo em 2 penadas e depois acumularam o resultado facilmente, quando até poderiam entrar em velocidade de cruzeiro a pensar no jogo da taça. Portanto, deixa-me a crer que hoje em dia o mercado é algo tão normal no dia-a-dia dos jogadores, que eles não estão muito preocupados com as notícias que estão a sair, mesmo envolvendo o treinador, e já com isto nem estou a deixar nenhuma insinuação sobre repetícia, que até estariam contentes com a possibilidade de Jorge Jesus sair. Eu não faço isso. Mas pelo menos de certeza absoluta que, por aquilo que se viu com o Marítimo, o profissionalismo dos jogadores não foi afetado, o foco dos jogadores não foi afetado. Agora o Futebol Clube do Porto é um tipo de duelo completamente diferente. A novela arrastou-se mais uns dias. Não acredito que Jorge Jesus vá até ao jogo também falar em situações de cariz pessoal. Portanto, os jogadores neste momento já saberão aquilo que têm que fazer contra o Futebol Clube do Porto. É a altura, então, já havia feita a viagem para o Norte, de amanhã as equipas entrarem em campo e pelo menos durante umas horas, todas as novelas paralelas ficarem fora de questão e só interessar aquilo que vai acontecer em campo, que depois sim, recomeça tudo outra vez. Foco naquilo que vai acontecer em campo, mas também nas bancadas, porque Rui Costa vai estar na tribuna presidencial próximo de Pinto da Costa durante o Clássico. Esta foi uma prática nem sempre seguida por Luís Filipe Vieira nos jogos frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão. Em muitas visitas, Vieira optou por ficar no balneário. Agora Rui Costa decidiu assistir ao Clássico na tribuna, isto segundo o jornal Record. Este será o primeiro Clássico do Rui Costa, desde que lidera o Clube da Luz como jogador, defrontou os Dragões por 13 vezes. Rui Costa chegou a ser cobiçado por Pinto da Costa quando representava o FAF por empréstimo do Benfica. É um sinal, Bernardo, também de relações um pouco mais saudáveis nesta fase entre Benfica e Futebol Clube do Porto do que em fases anteriores, em que, por exemplo, na altura Luís Filipe Vieira não ia para a tribuna? Acho que são as relações que dois enormes clubes, dois dos maiores clubes portugueses, têm que ter, ou seja, não tem que haver nenhuma proximidade pessoal fora de vulgar, não tem que haver nada mais do que isso, tem que haver respeito institucional. E eu acho que só faltas de respeito muito graves, só temas que sejam mesmo muito fraturantes é que podem evitar que os dois presidentes de clubes se respeitem durante hora e meia, que se sentem lado a lado a ver um jogo de futebol, não é? Eu acho que ser presidente, isso faz parte do que é ser presidente. Agora, obviamente, se houver um corte de relações institucionais entre os dois emblemas, o presidente até pode ter boas relações com o outro presidente e não poder ir para a tribuna. Mas isto, muito sinceramente, parece-me perfeitamente normal. Acho que é uma excelente atitude da parte de Rui Costa, dos dois presidentes, e tudo o que seja a normalização de relações entre os clubes e que isso leve também a uma maior pacificação dos seus adeptos, porque sabemos que quando os ambientes estão muito crispados entre os emblemas, entre os dirigentes, isso atravessa a sua massa humana de uma forma muito clara e às vezes com consequências graves. Portanto, tudo o que seja para a normalização do futebol, eu acho que é bem-vindo. Bem, do lado do Futebol Clube do Porto, não houve antevisão do Clássico de amanhã com o Benfica. Sérgio Conceição está castigado, por isso não podia comparecer na conferência de imprensa, mas foi decidido que ninguém da equipa técnica iria fazer o lançamento do jogo grande dos oitavos de final da Taça de Portugal. Esta já tinha sido a decisão do Futebol Clube do Porto antes do jogo com o Vizela para o campeonato, no qual Sérgio Conceição também cumpriu o castigo. Porquê, Vítor? O porquê de ninguém da equipa técnica de Sérgio Conceição estar disponível para falar sobre este jogo, para fazer a antevisão do jogo?
Deixa-me só dizer que o Rui Costa vai marcar presença de facto na tribuna presencial, mas não se vai sentar ao lado do Presidente do Futebol Clube do Porto. Nós também realçamos Claro. perto, sim. Vai ficar não perto, tal dissemos como ao lado. acontecia. Eu estava a confirmar, o ano passado, Luís Filipe Vieira também esteve no camarote presencial, naquele jogo de janeiro, mas também não ficou ao lado do Presidente do Futebol Clube do Porto, até o Presidente do Futebol Clube do Porto também nunca ficou ao lado do Presidente do Benfica, pelo menos se alguma vez ficou, não há memória disso. Portanto, nesse sentido, Rui Costa vai seguir o mesmo procedimento. De qualquer maneira, o facto de estar ali presente já envia um sinal de alguma cordialidade, pronto, chamemos-lhe assim. Em relação ao Futebol Clube do Porto, eu creio que está a ser seguida a mesma lógica que foi seguida o ano passado, quando a seguir ao jogo com o Moreirense, Sérgio Conceição foi castigado e o Futebol Clube do Porto, nos jogos que o Sérgio Conceição estava impedido de ir para o banco, optou por não prestar declarações, cumprir apenas a presença obrigatória na flash interview que dá multa, e tudo o que não sejam presenças obrigatórias da equipa técnica, o Futebol Clube do Porto abdica de o fazer. Portanto, eu não teria problema nenhum, até gostaria muito de ouvir o que o professor Vítor Bruno teria a dizer sobre este jogo, mas é a opção do Futebol Clube do Porto e que segue uma coerência da equipa técnica do Sérgio Conceição. Muito bem, no Futebol Clube do Porto, quem tem estado em destaque é Luís Dias. O extremo é, nesta altura, o segundo melhor marcador do campeonato, com 12 golos, apenas superado por Darwin, que já soma 13. O colombiano também esteve em bom plano na Liga dos Campeões. Agora foi o jornal The Guardian a premiar Luís Dias pelas boas exibições. O jornal inglês colocou o nome do extremo entre os 100 melhores jogadores de 2021. Luís Dias ocupa a posição 87. As boas exibições também não têm passado despercebidas aos tubarões europeus. O Real Madrid e o Newcastle estão interessados no extremo. O Futebol Clube do Porto só aceita vender Luís Dias em janeiro por 80 milhões de euros. Bernardo, os olhos vão estar necessariamente postos em alguns que têm sido os principais protagonistas. Luís Dias é, sem dúvida, um dos grandes, se não o maior protagonista do Porto neste momento. O Benfica deve preocupar-se em tapar necessariamente amanhã Luís Dias, porque vemos-o fazer aquele movimento que já resultou em tantos golos e que parece que, por muito que as defesas estudem, nem sempre conseguem parar. Será uma preocupação extra para o Benfica? Não diria extra. Eu acho que tem que ser uma preocupação, porque é evidente, olhando aos jogos do Futebol Clube do Porto, que o seu maior desbloqueador atual, o homem de quem se espera aquela centelha de gênio que resolve os jogos, é Luís Dias. Luís Dias é um jogador simplesmente estratosférico para a dimensão nacional. É uma delícia de ver. É um jogador com uma velocidade de pensamento, de execução, de talento, capacidade de desequilibrar, muito acima do que é a média na Liga Portuguesa. Claramente um jogador... E vamos ter que aproveitá-lo enquanto conseguir. Sim, não. Claramente um jogador que me parece na Liga que Portuguesa, pode sair. Estas chamadas de atenção de jornais como o Guardian só o valorizam ainda mais. Parece-me que é um risco enorme para o Futebol Clube do Porto poder perdê-lo em janeiro, porque acho que haverá um Porto com Luís Dias e outro Porto sem Luís Dias. É muito difícil no mercado resolver uma saída como Luís Dias neste momento. Aliás, o próprio Luís Dias chegou e precisou de se adaptar ao futebol europeu, precisou de um trabalho muito sério com Sérgio Conceição para ser o jogador que é hoje no panorama europeu. Portanto, em termos de clássico, é decididamente um dos jogadores de quem esperamos muito, e tenho a certeza absoluta, não é preciso sequer ser jornalista, eu tenho a certeza absoluta que Jorge Jesus falou com a sua defesa sobre a melhor forma de travar um jogador com esta capacidade. Acredito que também Sérgio Conceição tenha falado de alguns jogadores, entre eles Rafa, e para construir a defesa, Zaidu parte na linha da frente para ser titular no Clássico da manhã. Sérgio Conceição considera que o nigeriano é a melhor opção do que Wendel para parar as investidas de Rafa. Esta temporada, Zaidu tem estado melhor do que o brasileiro em termos defensivos, soma mais recuperações de bola e tem ainda maior eficácia de passe. Recordo que Rafa tem sido um dos elementos mais preponderantes do Benfica. Esta época chegou ao máximo de assistências na carreira. O avançado já marcou 11 vezes e tem 13 passes para gol. Elogiávamos as exibições de Luís Dias. Vítor, Rafa também num excelente momento de forma. Será necessariamente também uma preocupação de Sérgio Conceição? Achas que Zaidu é a melhor opção? Sabes, quando ouves alguns entendidos da treta a criticar o Zaidu, passam sempre ao lado de algo que é fundamental e quem nos vai ouvir até vai pensar duas vezes. Em 16 jogos do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões com Sérgio Conceição, que é o tempo que Zaidu está no Futebol Clube do Porto, Zaidu foi titular em 15. E o único que não foi 15, repito, incluindo oitavos de final, quartos de final, Manchester City, Juventus, Chelsea e por aí fora. No único jogo que não foi titular entrou em intervalo, foi com o Milão.
E a menos que, repito, que alguns entendidos da treta achem que eventualmente possam achar que percebem mais futebol que o Sérgio Conceição ou que percebem mais futebol que alguns dos scoutings. Na memória das pessoas poderá ter estado aquele episódio em que Sérgio Conceição mostrou que não estava muito satisfeito com o Zaidu e a chegada de Wendel acaba por surgir na sequência desse episódio. E o que é que aconteceu ao jogador que foi contratado para o flanco esquerdo do Futebol do Porto? Pronto, está ali. O Zaidu é claramente titular, passou por uma altura em que teve até alguma quebra anímica, provavelmente por toda aquela pressão que sentiu, mas mesmo nessa altura, Sérgio Conceição manteve sempre Zaidu como titular nos jogos que são claramente mais difíceis. Não é passar, repito, os entendidos da treta a dizerem-nos que o campeonato português é uma porcaria e a Liga dos Campeões é que é, e depois o Sérgio Conceição coloca o Zaidu constantemente a titular contra os adversários de maior nível naquele que foi considerado o grupo da morte da Liga dos Campeões, contra Atlético de Madrid, Liverpool, Milan. E o Zaidu joga sempre. Portanto, o Zaidu pode fazer um jogo bom ou um jogo mau. Por acaso, contra o Vizela fez um jogo bom, ao contrário do que algumas pessoas andaram a dizer. Já defrontou o Rafa mais do que uma vez. Vai agora ter outra oportunidade contra o Rafa. Parece que é claramente pela sua consistência defensiva e pela velocidade que imprime, quer atacar, quer defender, é a melhor arma que o Futebol Clube do Porto tem para tentar travar o Rafa. Por outro lado, se o Futebol Clube do Porto tem as ideias claramente definidas sobre que tipo de peças deve colocar nas posições, por exemplo, eu estou com muita expectativa, depois das dificuldades que o lado esquerdo do Benfica sentiu no jogo com o Sporting, de que forma é que Jorge Jesus vai resolver esse problema? Temos de nos lembrar que Valentino Lázaro foi substituído ao intervalo, mesmo André Almeida passou por dificuldades, depois entrou o Gilberto, que ainda está em dúvida. Portanto, o próprio Jorge Jesus sentiu que daquele lado da direita da defesa, desde o lado de direitos centrais, quer o ala, sentiu dificuldades no jogo do Sporting. E contra o Futebol do Porto, sendo Luís Dias a arma que é, estando Luís Dias ali e vendo até como algumas equipas trabalham as coberturas para evitar que o Luís Dias provoque desequilíbrios, portanto, uma das curiosidades para amanhã é perceber o que é que Jorge Jesus tem na manga para tentar controlar o poder de explosão de Luís Dias. Muito bem, quem também está em dúvida para o clássico de amanhã, já aqui falámos de Gilberto do lado do Benfica, Pepe está em dúvida no lado do Futebol Clube do Porto. O central voltou hoje a fazer tratamento e não participou na sessão de trabalhos com os restantes companheiros. O internacional português se ilusionado do jogo com o Braga no passado dia 12. Desde então tem feito tratamento para uma lesão na perna direita, inclusivamente com recurso à medicina tradicional chinesa, além de Pepe. Também Gruitch ainda não recuperou totalmente. Vítor, muito rapidamente, Pepe nestes grandes jogos, mesmo não estando a 100%, tende a querer jogar e Sérgio Conceição tende a colocá-lo em jogo. Achas que é prudente nesta altura, e tendo em conta que é o primeiro de dois clássicos frente ao Benfica, deve ser lançado mesmo que não esteja a 100%? Não há maneira de controlar o espírito guerreiro do Pepe. Se o Pepe estiver minimamente em condições, vai a jogo. Creio que terão existido alguns avanços e recuos nos últimos dias, mas no final da semana passada estaria pronto para ir a jogo e eu creio que está com o grupo e vai estar disponível para o jogo com o Futebol do Porto. A decisão final vai ser do Sérgio Conceição. Até que ponto vai querer arriscar ou não, mas parece-me claramente que Pepe, como ao recorde e António devido tempo, vai estar disponível para o clássico, para este clássico da taça. Bernardo, e fará toda a diferença? Pepe, sabemos que estamos a falar de um central com muita experiência, com muitos clássicos, não só em Portugal, mas com muitos jogos grandes. Fará muita diferença aqui, olhando até para as opções de Sérgio Conceição, que sabemos que até está à procura de mais centrais? André, eu acho que depende de como queiras ver isto. Ou seja, o melhor Pepe é óbvio que faz muita diferença. O Pepe que sai a 5, 10, 15 minutos de jogo não faz assim tanta diferença e gasta uma substituição antes de tempo. Eu acho que só valerá a pena lançar Pepe se houver a certeza absoluta da parte do Departamento Clínico do Futebol Clube do Porto que o jogador vai pelo menos aguentar, diria, 60% a 80% do jogo, porque senão eu acho que não é que o Pepe é um grande profissional, mas este tipo de saídas, entra e sai lesionado ainda na primeira parte, belisca um bocadinho, atenção, e eu acho que até de forma muito injusta, quero deixar isso muito claro, mas belisca um bocadinho a imagem do Pepe, porque acaba por vai a jogo e sai. Portanto, acho que tem que ser uma situação muito bem ponderada. É de longe o melhor central do Futebol Clube do Porto, mas se puder jogar.
Pepe, ainda em dúvida para este clássico frente ao Benfica, olhamos também para o Sporting, porque Pedro Gonçalves já não marca há 6 jogos. Esta situação foi abordada por Ruben Amorim na conferência de imprensa. O técnico revelou que o internacional português está ansioso para voltar a marcar. Pote evidenciou-se pela negativa nos últimos jogos, falhou um golo de baliza aberta frente ao Boa Vista e ainda um penalti em Barcelos. E na altura, Bernardo até acabou por surpreender muita gente a opção de Ruben Amorim deixar Pote em campo e tirar Sarabia, que vinha também até de vários jogos consecutivos a marcar. Achas que nesta altura é também uma preocupação de Ruben Amorim dar minutos a Pote? É um jogador que já provou que vai mais tarde ou mais cedo vai voltar aos golos? Não, acho que não teve nada a ver com isso. O Pote ficou em campo, acho que não teve nada a ver com os golos, teve muito mais a ver com o entendimento que tem do jogo, com a forma como sabe os locais onde tem que fechar, o entendimento que tem do Achas futebol. Que faz melhor isso do que Sarabia, por exemplo? Não tenho dúvidas nenhumas que sim. É um jogador muito mais imediatista nas suas... Não estou a falar de talento, atenção, não percebam mal. Eu acho que o Sarabia é um enorme talento, mas o Pote está muito mais dentro do que são as ideias do Ruben Amorim e é um jogador que tem uma grande inteligência no ponto de vista tático. Aliás, o Ruben já falou disso mais do que uma vez e até isso dá-lhe uma certa versatilidade tática no sistema que utiliza, porque ele sabe que pode pôr Pote em 2, 3 posições. Portanto, eu acho que não teve nada a ver com os minutos /golos. Parece-me que é evidente que o Pote está a passar por uma seca, os números provam-no, mas ele ficou em campo mais por uma questão da equipa se segurar com 10 do que outra coisa qualquer. Apesar deste trabalho, Vítor, a verdade é que muitos adeptos dizem que Pote às vezes está perdido em campo, ou pelo menos não está a aparecer, perdido não é a expressão certa, não está a aparecer em campo até o momento em que marca golos. Quando não acontecem os golos, as pessoas tendem a não ver este trabalho que o Bernardo realçou e que Ruben Amorim reconhecerá. Achas que não marcando golos, a pressão dos adeptos poderá recair em cima de Pote, como recaiu em cima de Paulinho, por exemplo? Andréia, estou quase a fugir do estúdio. Pelo amor de Deus, só falta rebatizarmos o Pote para Potinho, porque parece que estamos a falar outra vez do Paulinho. Só que uma diferença é que o Pote já arrecadou um crédito de tal ordem que creio que lhe permite atravessar um período em que eventualmente possa não estar a produzir tanto. Sem que haja pressão. Em termos ofensivos, vai ter muito menos pressão. Porque o Paulinho foi diferente. O Paulinho chegou numa fase complicada, à meio da época, e foi muito cobrado desde o início. Portanto, e nem sequer teve a possibilidade de ganhar esse estofo que lhe permitisse aguentar a pressão. E foi muito difícil a dada altura para o Paulinho, porque estava sempre no foco, e nós aqui tínhamos falado disso, André, era inevitável. No caso do Potinho, neste momento, e atenção que quem traz os montes chamava-lhe Potinho quando ele começou a jogar, um dos primeiros treinadores dele até disse isso, por isso é que eu usei essa expressão. Opa, neste caso do Potinho, acho que já conquistou um crédito junto dos sportinguistas que lhe vai dar alguma margem de manobra. A equipa continua a encontrar soluções coletivas para dificuldades individuais e não tenho a mínima dúvida que esta solidez que o Sporting demonstra, mesmo em jogos que às vezes parece que estão quase a complicar-se, mas de repente a equipa resolve-os, às vezes chega a desmoralizar os adversários. E isso é um ponto forte de Ruben Amorim e que não me parece que vai mudar nos próximos tempos, que é uma marca de identidade tão poderosa do Sporting, que é, se calhar, a razão pela qual mantém sempre o Sporting um candidato fortíssimo à vitória em todos os jogos. Bernardo, em poucos segundos, um comentário também ao castigo de Luís Neto, que teve aquele ato irrefletido, como também já foi realçado por Ruben Amorim. Parece-me justo. Eu acho que sei que o Departamento de Comunicação do Sporting hoje produziu uma declaração sobre isso, mas isso é um problema que o Sporting terá que resolver. Eu acho que uma agressão como esta é de 2 jogos. Agora, não te vou falar sobre os critérios da justiça desportiva e se uns têm peso A ou peso B, isso não me interessa, parece-me um castigo. Muito rapidamente, o Uribe no final do jogo foi pedir desculpa ao árbitro e esse arrependimento foi tido em conta, por isso é que só foi castigado por um jogo. E o Sporting sabe perfeitamente isso, Miguel Braga sabe perfeitamente isso, podia ter dito isso lá no... Acho que o Neto também... Pronto, isso é diferente, mas isso é grave. Se o Neto também foi demonstrar arrependimento no fim do jogo e houve uma mudança de critério, o próprio Sporting devia deixar isso claro, porque estaremos aqui sempre para defender a equidade em todos os clubes. Mas, sinceramente, deixa-me só dizer, força. Eu acho que devem levar 2 jogos. Muito bem, Neto vai cumprir 2 jogos de castigo. Vamos regressar a seguir uma curta pausa com mais novidades sobre o clássico. Fique desse lado.